que nós entoamos, desde já sentimos a Tua presença e pedimos, ó Deus, que o Senhor permaneça à vontade em nosso meio. Nos mostre, nos revela, ó Deus, a Tua excelsa vontade sobre a nossa vida. Pai, que toda distração caia por terra e que possamos, ó Deus, entender e compreender a palavra que será ministrada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir o pessoal da TV Vivo Novo para posicionar em tela. O nosso tema da mensagem hoje é Ide. Ide. E nós estamos, queridos, no ano do crescimento. E nós sabemos da grande comissão, da grande missão, que o nosso Senhor Jesus, Ele entregou aos seus discípulos. Eu creio que alguns aqui já conhecem a história dos discípulos de Jesus, todos eles eram galileus, apenas um era judeu, Judas de Iscariote, mas os demais eram galileus, homens simples, que participaram ativamente do ministério do nosso Senhor Jesus aqui. E quando o nosso Deus, queridos, Ele foi à cruz para cumprir um resgate humanitário, o nosso resgate, Ele se revela aos seus discípulos e permanece com eles alguns dias lá na Galileia. E antes de subir ao céu, Ele fala para todos os discípulos irem para Jerusalém. Irem para Jerusalém. E eu gostaria de ler com os irmãos a palavra que está lá no, que vocês podem acompanhar em tela aí, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, queridos? Essa foi a palavra que o Senhor Jesus direcionou para os seus discípulos. E eles andaram da Galileia, caminharam da Galileia até Jerusalém. E lá em Jerusalém, queridos, eles ficaram em um lugar chamado cenáculo, é um lugar menor que o nosso espaço aqui do templo. Eles ficaram sobradozinho, ficaram ali. E durante uma semana, eles ficaram ali juntos, um número de aproximadamente 120 pessoas reunidas ali naquele lugar. E eles estavam perseverantes. Eu creio que muitos deles também estavam temerosos. Porque tinha uma missão que o Senhor Jesus havia confiado a ele, mas, queridos, não sabia como fazer. Tinha ali um grande desafio, mas como ser feito? Como executar? De que maneira pregar sobre Jesus? De que maneira ser testemunha dele? Como? Então tinham muitas dúvidas, havia muito medo nos corações que estavam ali reunidos naquele lugar. A palavra de Deus fala que depois de uma semana ali, a cidade de Jerusalém já estava no período da festa de Pentecostes, porque antes era a festa da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, inicia a festa de Pentecostes, festa da colheita, e a cidade estava cheia, muitos turistas estavam lá, muitas pessoas de vários lugares, de várias nações, reunindo em Jerusalém para o que para muitos era a principal festa, a melhor festa, porque tinha banquete, tinha muita comida, tinha muita bebida, então muitos gostavam da festa de Pentecostes. E neste momento, queridos, a palavra diz que naquele pequeno lugar, desce do céu o poder de Jesus, ele desce, para que aquelas pessoas tão simples, que se sentiam tão incapazes, limitadas, pudessem explodir de ousadia, explodir de coragem, e ali essas pessoas foram tomadas por
tanto poder que chamou a atenção de todas aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. E o Senhor Jesus fala que estes seriam testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e confins da terra. Eu quero que o pessoal da TV Vivo Novo avance para a tela de Jerusalém. Vamos ler o que está escrito. Olha o que o Senhor Jesus ele fala aos seus discípulos lá em Atos capítulo 1, o verso 4. Ele diz para os discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Não saia de Jerusalém. Ali nós colocamos uma imagem de Jerusalém. Coloca aí a imagem de Jerusalém. É Jerusalém hoje. Está ali. É a Jerusalém hoje. Um pouco diferente daquela época, mas aquele muro de arrimo ali do templo está ali. Que eles chamam de Muro das Lamentações. Está ali. E ali é Jerusalém. Jerusalém, queridos, é o ponto principal de tudo. Tudo começa ali em Jerusalém. A missão que o Senhor Jesus nos confiou, ela parte de Jerusalém. Jerusalém, queridos, é a nossa casa. Jerusalém é o maior desafio para os cristãos. O maior desafio para os discípulos, agora apóstolos, que significa mensageiro, é Jerusalém. É o maior desafio. Então, quando Jesus, ele confia esta missão para que os seus discípulos, agora apóstolos, se tornassem testemunhas, ele confia essa missão para que todos eles pudessem crescer. E nós estamos no ano do crescimento. Confia essa missão para que eles pudessem avançar. E nós estamos no ano de avançarmos. Então, quando o Senhor Jesus, ele toca no meu coração para compartilhar a palavra com os irmãos, e quando a gente fala sobre Jerusalém, aqui é Jerusalém. A sua casa, queridos, é Jerusalém. Então, quando o Senhor Jesus fala, olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém, queridos, é o maior desafio que você tem. É o pontapé inicial, é Jerusalém. Eu estou vendo vários irmãos aqui, irmãos que há muitos anos estão aqui, membram aqui há muito tempo. E eu sei, queridos, que vocês têm uma história aqui na missão, e eu estou vendo muitos casais aqui. Queridos, olha só, seria muito fácil eu me apresentar, muitos já me conhecem. Aqui eu fui chamado por Deus para ser um bispo auxiliar, para auxiliar bispos, auxiliar pastores, missionários, o apóstolo, para auxiliar todos vocês. Você é o bispo Luigi, todos aqui me conhecem, mas me conhecer, queridos, de uma forma completa, é só conversar com a pastora Shirley. Pastora Shirley, como é que é o Luigi? Ela vai saber. Estou vendo ali o missionário Smiley. Chega perto da missionária Roberto. Como é que é o missionário Smiley? Aqui ele é um instrumentista, um levita. Ele cumprimenta todos, pessoas legal. Missionário Smiley, como é que ele é lá na casa dele? Pergunta a missionária Roberta. Então, quando o Senhor Jesus ele te chama para ser testemunha em Jerusalém, queridos, é para você ser testemunha de Cristo na sua casa. Não adianta, não iria adiantar eu ser uma pessoa aqui com vocês e ser uma pessoa totalmente diferente na minha casa, com a minha esposa e filhos. Infelizmente acontece em muitos lares. A pessoa que se mostra testemunha de um jeito dentro de Jerusalém na igreja, mas na sua casa é completamente diferente. Isso não é ser testemunha, isso não é testemunhar, isso não é refletir Jesus, de forma alguma.
maior desafio que nós temos é em Jerusalém. Aqui em Jerusalém, queridos, nós aparamos as arestas. Aqui em Jerusalém, nós aprendemos uns com os outros. Quantas situações, vocês que estão me ouvindo aqui, nós já passamos aqui na missão. Eu estou na missão desde 2008. Eu pertencia a um outro ministério antes, na missão desde 2008. Quantas coisas nós já vivemos aqui. Quantos momentos difíceis, quantos desafios, quantas lutas passamos aqui. Quantas coisas vivemos, quantas alegrias. Aqui nós nos moldamos, nos aperfeiçoamos. Aqui nós aprendemos uns com os outros. Amém, queridos? Quantos estão compreendendo? Na nossa Jerusalém. Aqui. Queridos, tem uma história interessante. Aqui em Jerusalém, nós nos revelamos quem somos. Vou tomar um exemplo aqui. O apóstolo Pedro, quando Jesus o chamava a atenção, ele era Simão. Agora, quando Jesus o elogiava, ele se tornava Pedro. Na próxima imagem, avança aí, por favor. Vamos ler um versículo, está lá em João, capítulo 21, versículo 17. Se vocês conseguirem ler, o texto ficou embaixo. Olha só. Pela terceira vez, ele lhe disse. Por quantas vezes? Terceira. Simão, Jesus perguntando para Pedro, mas falando: Simão, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Ele ficou chateado. Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: então cuide de minhas ovelhas. Dentro da sua casa, dentro de Jerusalém, há momentos em que você é Simão. Há momentos que você erra. Mas de forma alguma você pode abdicar no seu coração o amor a Jesus. De forma alguma. Ele vai insistir com você e vai te perguntar: você me ama? Da mesma forma, eu compartilho a pergunta com os irmãos que aqui estão: você ama Jesus? Você ama Jesus? Existe algo ou alguém que pode lhe afastar de Jesus ou do seu amor por Ele? Existe alguma pessoa que pode te afastar de Jesus? Se algum homem que você conhece e admira aqui nessa terra falhar com você, isso vai lhe fazer afastar de Jesus? Se você tomar para si uma ofensa, essa ofensa vai te destruir e vai te afastar de Jesus? Jesus perguntou por 3 vezes para Pedro, chamando Simão, não chamando de Pedro. Simão, você me amas? E ele, chateado pela terceira pergunta repetida: tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala: então cuide das minhas ovelhas. Então você, testemunha de Jesus, cuide das ovelhas que Jesus colocou na sua vida. Se você lembrar de Jerusalém como a sua casa, cuide dos seus na sua casa. Faça isso. Jesus confia em você para ser o quê? Testemunha em Jerusalém. Quantos estão compreendendo? Muito bem. Avança aí
a tela. Aqui tem uma passagem de quando Pedro ele nega Jesus, e no pátio ali na casa de Caifás, uma pessoa que vê Pedro fala assim, pouco depois, está lá em Lucas capítulo 22, versículo 58. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Um homem que não foi identificado, estava lá, na parte externa ali da casa de Caifás. Jesus estava preso no subsolo, como é que chama a parte de baixo da casa? No porão, até Caifás levantar, às 6 horas da manhã, e ali naquela confusão, queridos, um homem chegou e olhou para Pedro e falou assim: você é um deles. E aí, queridos, eu queria usar essa palavra, você é um deles, para ilustrar uma situação aqui. O Senhor Jesus nos confia a missão de sermos testemunhas em Jerusalém. E qual outro lugar que Ele também nos confiou? Judeia. Amém? Judeia. O que é Judeia, queridos? Judeia é a parte sul de Israel. É onde fica Hebrom, onde fica Belém, onde fica Jericó, está ali Judeia. E quando Jesus fala: eu quero que você também seja minha testemunha na Judeia. Aqui na missão, nós estamos o quê? Na cidade de Contagem. E nós temos outras missões. Os irmãos que aqui têm mais tempo de missão, acompanharam esse crescimento, esse avanço que a missão teve para outras regiões, começando em Esmeraldas, no Novo Retiro, depois indo para a cidade de Betim, indo para a cidade de Nova Lima, de Moeda, e a missão foi o quê? Avançando. Então, quando o Senhor Jesus fala: eu quero que vocês também avancem para a Judeia. E aí a Judeia, nós pensamos, aplicando na nossa vida, a Judeia como o nosso entorno. O nosso entorno. A Judeia, queridos, quando você sai da sua casa, sai de Jerusalém, você está na Judeia. A Judeia. Você que me ouve na TV Vivo Novo, sabe quem o Senhor Jesus estava mostrando, te apontando como Judeia, lhe confiando a missão de ser testemunha dele na Judeia? É o seu entorno. A Judeia é o seu local de trabalho. A Judeia, os seus vizinhos. A Judeia, aquela pessoa que está ao seu lado. Aquela pessoa que faz parte do seu convívio, é a Judeia. São pessoas que são capazes de olhar para você, apontar para você e falar assim: você é um deles. Olhar, está ali o missionário Ismael, olhar para Ismael e falar assim: que você é um deles. Por que uma pessoa falaria assim? Chegaria para o missionário Jair e falaria assim: missionário Jair, você é um deles. Por quê, queridos? Porque em Jerusalém, na sua casa, você se mostra o que você é. Mas quando você sai, as pessoas reparam nas suas atitudes. O seu jeito de falar é diferente. O seu jeito de agir, de se comportar é diferente. A ponto que a pessoa na Judeia, ela vai olhar para você e falar assim: que você é um deles. Por quê? Porque você é diferente, você anda diferente, você age diferente, você fala diferente. Queridos, um dia desse eu reparei algo que para nós é tão corriqueiro, tão simples, mas que para a vida de várias pessoas causa um impacto enorme. Quando você chega para uma pessoa que está passando uma luta, uma dificuldade, fala assim: que tenha calma, tenha paciência, tudo vai dar certo, tenha fé, Deus vai te abençoar. Talvez você fale isso de uma forma até automática. Talvez isso já é uma palavra normal para você.
Mas para as pessoas que estão fora, para aquela pessoa que você abordou e ministrou, proferiu essas palavras, queridos, é algo tão diferente, é algo tão poderoso, porque as pessoas, imaginem, elas não estão acostumadas com aquilo que você vive. Hoje nós podemos experimentar um compromisso de todo dia do Senhor, que é o domingo, que nós separamos para Deus, para estar aqui na casa dEle, aprendendo dEle, ouvindo a palavra do Senhor. Isso já faz parte da nossa rotina de vida, mas para muitos não. Então, palavra de sabedoria que às vezes você escuta aqui e compartilha lá fora, tem um impacto enorme na vida da pessoa que escuta aquilo. Às vezes você está, falou assim, olha, acredita, tenha confiança, você vai conseguir. Olha, eu nunca ouvi isso de ninguém, ouviu de você. Você é testemunha de Cristo na Judeia, você é testemunha dele. Entenda isso. Queridos, quando o Senhor Jesus confia essa missão, é para o crescimento dos apóstolos. Eles eram galileus, mas se estabeleceram em Jerusalém, e de Jerusalém eles foram ampliando para a Judeia. Eles tiveram coragem e ousadia pelo poder de Jesus em suas vidas, para ampliar, para crescer. E o mesmo o Senhor Jesus confia a você que me ouve nessa noite, para você ser testemunha dele em Jerusalém e na Judeia também. Amém, queridos? Vamos lá, avança aí a tela, TV Viu Novo, avança por favor. Jesus, lá em João, ele diz assim, na verdade é uma mulher falando para Jesus, João capítulo 4, verso 9, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? A mulher, ela questiona aqui, você é judeu, como é que você se atreve a pedir a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Vamos entender um pouco, eu vou tentar resumir aqui a história dos samaritanos. Tudo começou no final do reino de Salomão, filho de Davi. Quando Salomão ele morre, queridos, o seu filho Roboão, ele assume o trono. Mas houve uma divisão em Israel. Alguns não confiaram Roboão como seu rei. Então Israel se divide em dois. O reino de Judá no sul, e o reino do norte, Israel. As outras tribos ficaram no norte, e Judá e Benjamim ficaram no sul. Dividiu Israel no meio, e ali começou uma divisão. Falem comigo, divisão. A palavra divisão vem de visão, objetivo, e lembra dois, ou seja, duas visões. Então você não tem uma mesma visão, você tem uma divisão. E ali divide-se Israel. Dividiu. A palavra de Deus fala que os assírios, o mesmo povo da rainha Jezabel, da princesa Jezabel que casa com o rei Acabe e vira rainha de Israel, os assírios, eles invadem o reino norte e levam muitos cativos para a Síria, muitos, e deixam lá só alguns. E também muitos assírios passam a ocupar aquela região chamada Samaria, vão para lá. Então pessoas que viviam lá na Síria, acostumados com a cultura, com a religiosidade assíria, com o culto pagão deles de adorar outros deuses, vêm para Samaria. E ali com os que ficaram ali, os remanescentes, o povo começa a se misturar. Então acontece uma mistura,
os judeus, eles passam a se casar, os israelitas que ficam ali em Samaria, passam a se casar com os assírios, dando origem ali ao povo samaritano, que é de Samaria. Mas um povo que agora começa a cultuar o Deus de Israel de forma diferente. Isso cria uma rivalidade, isso cria um conflito entre os samaritanos e os judeus. O primeiro deles, queridos, é quando fala, olha, o Monte Gerazim, que é aquele monte que fica perto de Siquém. Antes de existir Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que era dos jebuseus, a cidade onde ficava o rei Saul era o quê? Siquém. E lá em Siquém tem um Monte Gerazim. Os samaritanos falam assim, não, esse monte é o monte sagrado. Nesse monte, Abraão levou Isaque. Esse monte é o monte de Deus. Então, nesse monte, nós devemos adorar a Deus, o Monte Gerizim. Assim os samaritanos acreditam. Mas os judeus falam, não, vocês estão enganados. O monte de Deus é o Monte Moriá. É ali onde está o templo de Salomão. Ali é o local em que nós devemos adorar a Deus. Então, a primeira discordância é sobre os montes. Um defende o Monte Gerazim e o outro defende o Monte Moriá. E ali, queridos, cria uma confusão que perdura até hoje. Essa confusão religiosa, essa confusão que impede às vezes, você é um judeu e conheceu uma mulher samaritana bonita, se apaixonou por ela, não deve casar com ela. De forma alguma, você não deve nem conversar com o samaritano. E aí Jesus vai lá em Samaria e conversa com uma samaritana. E quando os discípulos retornando ali, vê Jesus conversando com a samaritana, eles se assustam, porque não podemos conversar com os samaritanos. E aí eu pergunto para vocês são testemunhas de Jesus em Samaria? Quem é a nossa Samaria? Samaria, você pode classificar os samaritanos como aquela pessoa que você tem uma certa rixa. Se você tem uma certa rixa com uma pessoa, é porque você não gosta dessa pessoa. Tem alguém que você não gosta? Ou somos todos santos aqui e gostamos de todo mundo? Eu acho que todos aqui amam a todos. Pensa bem, tem alguém que você não gosta? Tem. Faz parte do seu convívio algum samaritano? Aqueles que têm uma religião diferente, um entendimento religioso diferente, que fala que adorar a Deus é no Monte Gerazim, e não lá no Monte Moriá, perto do Monte Sião ali em Jerusalém? Tem alguém? Eu posso falar aqui várias religiões. O Bispo Leles pode até me ajudar a citar. Vários. Mas eu não vou citar. Aqueles que às vezes domingo ficam andando aí, porta em porta. Sabem de quem eu estou falando? Amém. Aqueles que têm um entendimento diferente sobre a espiritualidade. Sabem de que eu estou falando? Aqueles que andam em dupla, é um americano e um brasileiro, e falam que são representantes de Jesus Cristo. Sabe o que eu estou falando? Eles têm um entendimento diferente do seu. Aí você, como testemunho de Cristo, você não vai conversar com eles? É proibido? Bispo Leles, é proibido? É proibido. É proibido. No meu ambiente de trabalho, eu trabalho com uma
mãe de santo. Eu não posso conversar com ela, não? Posso, não? O que Jesus confiou a mim? Ser testemunha dele aonde? Jerusalém. Aí depois você pergunta para o Samuel, para a Luísa e para a Chile se eu estou indo bem. Meu pai e minha mãe estão aqui também, pode perguntar. Na Judeia e na onde? Samaria. Samaria. Seja testemunha de Jesus com os samaritanos. Queridos, quando Pedro ouviu isso, quando os outros apóstolos ouviram Samaria, eu posso entender ou imaginar a reação deles, os samaritanos. Eu tenho divergência com eles, eu não concordo com o que eles fazem, eu não concordo com o que eles fizeram, da origem deles, com a mistura que eles, se misturaram com povos, adoram Deus de uma forma diferente, fazem tudo errado. Samaritano, você tem certeza? Samaria. Samaria. Daí nós temos que pensar, queridos, até que ponto o seu, o meu, o nosso orgulho nos impede de testemunhar Jesus com os samaritanos? Até que ponto? Até que ponto você vai manter essa distância com os samaritanos? Até que ponto? Você não, Senhor Jesus, eu posso cumprir essa missão pela metade. Deixa comigo Jerusalém, deixa comigo a Judeia, mas tira de mim Samaria. Samaritano eu não quero, não. Samaritano também. Quem que acudiu o homem que foi espancado descendo de Jerusalém para Jericó? Foi o levita. Foi o sacerdote. Foi o membro aqui de 20 anos de missão, que sabe a Bíblia de Gênesis, Apocalipse a Gênesis. Não, foi o samaritano. Samaritano. O Senhor Jesus quer que você seja testemunha também para os samaritanos. Vamos lá. Mais uma parte. Avance aí, por favor. Vamos lá. Olha lá, ó. O Senhor Jesus, queridos, neste lugar aí, no filme The Chosen, ele estava na parte acima da região da Galileia, quase divisa com o Líbano e com a Síria. Era onde ficavam os assírios. Aonde tem a cidade que termina com Decápolis, a cidade Ara e Gadara, Gerasa, termina com Ara e Asa. Gadara, Gedara, é a região de Decápolis, está ali. E ali, queridos, eles são povos que fazem os seus rituais, as suas oferendas aos seus deuses, da sua forma. Seja uma oferenda de cereal, de alimento, os judeus assim também faziam. Seja o sacrifício de animais, os judeus levavam o cordeiro a ser sacrificado, mas faziam para os seus deuses. Seja sacrifício humano de crianças, faziam sacrifício. E Jesus naquele lugar, ele fala, olha só o que está escrito, Mateus capítulo 28, 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, eu vou comentar aqui, as nações, aqueles que estão distantes de nós. Eu sei que muitos que aqui estão fizeram um trabalho missionário lá em Belém, lá no Pará. Quantos que foram? Quantos? Foram lá para Belém. Lá em Belém é igual aqui, queridos? O povo lá age de forma parecida conosco aqui, nós aqui que somos de Minas? Não. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir lá em Alagoas?
Muitos aqui também já foram. Com o apóstolo, com o pastor Aurora, foram lá em Alagoas. É igual aqui, queridos? Não, é diferente. É diferente. Avança aí em tela, por favor. TV Viu Novo. Olha só essa imagem, queridos. Olha essa imagem. Aqui é o templo 1 da missão lá na África. Porque tem um segundo templo que começou a estrutura de blocos. Esse é o templo 1. E aqui, queridos, é um culto lá na missão África. Amados, a África é um país diferente. Lá predomina, em muitos países africanos, o islamismo, os muçulmanos, o Islã. E muitos também são feiticeiros, fazem magia, ocultismo, lá. Quando o apóstolo lá esteve, ele teve que falar de Deus, e Deus lá é identificado como Mulungu. Então pode parecer para muitos aqui, falou assim, olha, Mulungu, não, de forma alguma, está repreendido em nome de Jesus, mas lá Deus para ele chama-se Mulungu. Mulungu. Então quando o Senhor Jesus ele fala para os discípulos, olha, vão aos confins, queridos, eu quero que você agora, vamos mudar de personagem, de exemplo, vamos sair um pouco de Pedro, e vamos para Paulo. Quando Paulo chega em Atenas, o que acontece, queridos? Atenas, onde você tem lá vários deuses. Quando ele chega em Roma, quando ele chega em Antioquia, quando ele chega em várias outras nações e países, ele se defronta ali com uma cultura diferente. Povos que idolatravam vários outros deuses. Mas isso, queridos, não gerou impedimento para Paulo. Não, eu vou embora daqui porque aqui eu não vou conseguir nada. Ele o que? Ele persistiu ali. Quando o Senhor Jesus nos confia os confins, é para nós o que? Perseverarmos. A África é um exemplo que de perseverança. É um exemplo em que você vai falando de Jesus, até as pessoas abandonarem os seus ídolos e passarem a acreditar em Jesus como esperança única de suas vidas. Esse é o desafio, essa é a missão. É algo muito simples para falar e para ensinar, mas é muito difícil, é árduo, é um caminho árduo para chegar até o objetivo. Mas temos o quê? Que perseverarmos. Amém, queridos? Eu quero, assim, para nós encerrarmos, já está chegando no nosso tempo, nós temos aqui, queridos, um trabalho para ser feito. E esse trabalho nos impulsiona a crescer, a avançar, a romper, às vezes, com paradigmas, a romper com preconceitos que nós carregamos. Nós temos que romper. O Senhor Jesus, ele rompeu preconceitos. O fato de conversar com uma samaritana foi um rompimento. O fato de falar assim, olha, quer ver? Avança aí antes do... Ah, não, esse daí mesmo. Olha lá, olha o que o apóstolo Paulo fala. Não falamos dele aqui, olha lá. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Olha que poderoso. Olha lá. Pregue a palavra. O que nós devemos fazer? Pregar a palavra. Vamos lá. Esteja preparado a tempo e o quê? Fora de tempo. Então o quê? Esteja preparado para toda e qualquer situação. Repreenda, o que nós devemos fazer? Repreenda, corrija, o que mais? Exorte com toda paciência e doutrina.
Exorte com o quê? Com toda paciência. Quanta paciência nós devemos ter com a África, queridos? Toda a paciência. Toda a paciência. Vamos chegar. A pastora Andréia pode até me ajudar. E alguns aqui. Quanta paciência que nós temos que ter com o povo lá de Portugal? Toda a paciência. Daqui a alguns dias, alguns de nós aqui, nós vamos lá para ajudar eles lá. Para ajudá-los e colocá-los na visão do ano do crescimento. E lá nós teremos a oportunidade de compreender como eles são. A pastora Gisele, que esteve aqui, a prima do missionário Léo, ela falou assim: olha, o desafio lá em Portugal é que tudo para eles é Deus. Tudo é Deus. Se você for de uma religião ou de uma seita, qualquer que seja, falou assim, falou Deus, não, ali está certo, ele falou é Deus, tudo é Deus. Fora a tradição católica que é forte lá, mas uma tradição que veio lá da época das cruzadas. Lembra aqueles filmes que você assistiu, que tem os cavaleiros? Que sai lá da Inglaterra, sai lá da França, sai lá de Portugal, e os cavaleiros falam assim aqui, nós vamos lá para a Terra Santa, e lá nós vamos vingar Jesus, e vamos matar aquele povo que matou Jesus. E eles saíram numa cruzada, queridos, matando todo e qualquer judeu que estava no caminho deles. Tanto que tem até hoje o termo, não judia de mim não, judiar é o que? Maltratar, não é? Não judiar, não maltratar, porque os judeus foram o que? Maltratados, judiados, desde essa época. Foram perseguidos, mas isso o Senhor Jesus já falava, quando o povo traiu o seu Deus, abandonou o seu Deus, tudo é consequência, mas foram assassinados, foram perseguidos. Os que foram espalhados tiveram que ocultar os seus nomes, mudar seu nome, vieram para a América, foram para qualquer canto, porque foi uma perseguição geral. E ali, queridos, nós estamos ali em Portugal, estamos na Espanha. O desafio é grande, mas o que o apóstolo Paulo fala? Olha lá, exorte com toda a paciência e doutrina, porque o mesmo apóstolo Paulo teve muita paciência, queridos. É fácil pregar Jesus para um povo que é idólatra, para um povo que está acostumado com uma vida de imoralidade? Não, não é. Em Portugal você tem uma nação que é uma nação carente, uma nação que tem um vazio enorme dentro dos seus corações, e ali nós temos o desafio de preencher esses corações com a presença de Jesus e apontar a eles o caminho. Esse é o desafio. Lá na Espanha a mesma coisa. Temos lá agora o pastor J. Júnior e a pastora Débora, o desafio que eles têm lá. Me contaram uma história de uma jovem que começou a ir para participar dos cultos, e algo que nós gostamos muito, que é a parte de louvor, de entoar hinos, cânticos a Deus, e ali aquela jovenzinha estava lá no louvor e tal, mas ela estuda numa escola, que é patrocinada pela igreja católica lá, e ela começou a cantar os hinos lá do culto, lá na sua escola, e às vezes a professora abordou assim, que cântico é esse? Não, é um cântico lá da igreja que eu estou participando. Que igreja que é? Missão Evangélica Betel. Aqui você não pode cantar esses cânticos aqui não. Pode não.
Se você persistir em cantar, você vai ser expulsa da escola. Então, acho melhor você até deixar de frequentar esse local. Não é para você, não. Esse é o nosso desafio. Exortar com o quê? Com paciência e doutrina, queridos. Esse é o nosso desafio, os confins. E é isso que nos faz crescer. É isso que nos faz avançar. É isso, queridos. Eu tenho escutado de muitos que admiram a missão aqui do Bairro Amazonas, que falam que a missão do Bairro Amazonas é uma igreja madura. Glória a Deus! É uma igreja de cristãos maduros, que compreendem, que se posicionam. Isso é bênção, queridos. Eu creio que isso é um trabalho assim, né, que Deus possa recompensar a vida do apóstolo, a pastora Aurora, que não é fácil, mas que todos nós, queridos, temos uma base forte. Nós temos uma base forte. Não é qualquer coisa, queridos, não vai ser uma atitude minha que vai te afastar de Jesus, não. Queridos, quantos aqui, vou dar um exemplo aqui, o meu pai, o bispo Edson, ele já foi expulso de um ministério, quer dizer, toda a minha família foi. Mas nós não abandonamos a Jesus. Não abandonamos, estamos com Ele, porque nós temos que avançar, nós temos que testemunhar dEle. Nós temos, queridos, não vai ser nada, não vai ser uma frase atravessada de um irmão. Não gostei do que ele falou. Não, aqui não tem isso. Glória a Deus por isso, aqui não tem isso. Aqui a pessoa, nós nos conhecemos há muitos anos, aqui é o convívio de muito tempo. Então aqui nós sabemos quantas coisas que aconteceram aqui, às vezes nos abala de uma certa forma. Tem pessoas jovens aqui, que a pastora Sheila até lembrou, quando nós fizemos o primeiro acampamento em 2009, o bispo Leles ajudou a gente a organizar, lá em Mateus Leme, aqueles 2009, tem jovens aqui, o Rafael era pequenininho, o João Vitor também, tudo pequenininho. Agora estão aqui homens formados, caráter, já vivenciaram alguns momentos difíceis e tal, que deu uma balançada, mas está firme. Está firme, por quê? Porque nós não podemos olhar para trás. Não podemos. Se você está com a mão no arado, queridos, não olha para trás, não. Não olhe para trás. Nós temos que avançar. Avançar. É para frente. É rumo à missão, é ser testemunho em Jerusalém. Então, a preocupação contínua com Jerusalém, a preocupação com a Judéia nas nossas atitudes, o desafio com os samaritanos, o desafio transcultural de outras nações, de outros povos, de pessoas que têm comida diferente, hábitos diferentes, agem de forma diferente, mas nós temos que avançar. É para isso que o Senhor Jesus nos chamou. É para isso. Não vamos nos ficar preso com coisas como é que fala, picuinha. Não, é avançar para frente. As pessoas falam assim, bispo, mas esse problemão aqui, queridos, eu sou um que gosta de diminuir o tamanho de problema. Mas esse problema é muito grande. Eu acho que eu aprendi um pouco do apóstolo. Quantas vezes o apóstolo chega, assim, uma pessoa chega, apóstolo, aconteceu uma tragédia, o que é? A menina está grávida. Eu falei, menina grávida, mulher grávida? Não, gente, mas está nascendo, né, uma criança no ventre, criança é bênção, está grávida e tal. Então, assim, a pessoa às vezes, não, gente, a gente tem que, os gigantes têm que se apequenar. Amém? Nós temos que ter visão assim, ele é um gigante. Não, o gigante é para cair, o tombo é maior. Quanto maior a altura, o que é maior? O tombo. Aí cai, bate a cabeça, morre, resolve o problema. Então o gigante é para isso. Nós aqui da missão, nós não temos medo de gigantes. Gigantes nós o quê? Derrubamos. Quantos gigantes você já derrubou, queridos? Talvez você está enfrentando um agora, seja uma
uma doença, uma enfermidade, um grande problema que você está passando. Queridos, é um gigante que se apresentou diante de você. Quantos outros você já derrubou? Quantos outros já caíram diante de você? É mais um. Amanhã, bispo, eu estou preocupado, que eu tenho um problemão para resolver. Você vai resolver, queridos. Como aconteceu com todos os outros que foram resolvidos. Você vai resolver, você vai conseguir. Porque ninguém te para. As portas do inferno não prevalecerão. Pega isso para você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a igreja que estava ali com medo do como fazer, de que forma fazer, quando recebeu o poder, queridos, lançou fora o medo. Não há medo. Não há. Você não tem medo, você tem Jesus na sua vida. Medo de quê? Eu tenho medo de morrer. Morrer para mim é lucro, eu vou estar com Jesus. Eu só me assusto às vezes, várias vezes, o Samuel, às vezes no avião. É hoje que nós vamos ver Jesus? Aí o pessoal fica até assustado, chorando. Não, filho, pode ser que hoje não, né? Eu lembro ele pequenininho, ele falou assim, a asa está quebrada, porque dá aquele flapzinho assim, ó. E se a asa quebrar, o que vai acontecer? Nós vamos ver Jesus? Gente, estava um monte de gente chorando lá. Eu falei, não, filho, pode ser que se for, nós vamos ver Jesus. Se não for, vai ser depois. Depois. Agora não. Mas nós não temos que temer, queridos. Não temos. Não temos que temer. Você não tem que temer. Nós vamos entrar em março. Março, não temas. Tudo vai passar, tudo passa. Sabe esse problema que você está vivendo? Está tirando o seu sono? Vai passar. Vai passar. É só você focar naquilo que Deus confiou a você. Seja minha testemunha. Seja testemunha, eu vou estar contigo. Estarei contigo todo o tempo. Estou ao seu lado. Estou guerreando com você. Estou pelejando à sua frente. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se você puder ficar sobre os seus pés, nós já estamos encerrando e vamos fazer uma oração para que Deus possa te encorajar e continue nos abençoando. Senhor, Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, cuidado de nós. Pai, muito obrigado, ó Deus. Estamos no último culto de domingo do mês de fevereiro. Estamos no ano do crescimento. E essa palavra, ó Deus, que foi compartilhada, que possa, ó Deus, encontrar guarida nesse coração, que possa encontrar um campo fértil, e que a semente possa gerar bons frutos, para a honra e para a glória do teu santo nome. Senhor, abençoe este homem, esta mulher. Se porventura está passando por um grande problema, este problema é para a honra e para a glória do Senhor. Porque o teu filho e a tua filha vai lutar e vai vencer. E esta vitória é para honrar o teu nome. E esta vitória é para mostrar em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, que o Senhor é poderoso, que o Senhor está com ele, que o Senhor está com ela. Pai, arranca deste coração o medo, a tristeza, a dor, a angústia, e que possamos, ó Deus, ser encorajados pelo Senhor, e que a nossa fé, como um grão de mostarda, aquele grão que pode ser torrado, pisado, mas permanece íntegro diante do Senhor, Pai, porque Tu sabes o quanto nós Te amamos. O Senhor sabe, ó Deus, que a nossa esperança é o Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto do nosso coração pertence a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção para todos que aqui estão, aqueles que nos assistem pela TV Vivo Novo. Peço a Deus para todas as obras
Extra Brasil, as obras transculturais que nós temos, aquelas que nós apoiamos, ó Deus, na África, que o Senhor abençoe. Abençoe as obras, ó Deus, que estão ali em Portugal, também na Espanha. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, dê forças, ó Pai, ao bispo Daniel. Que o Senhor abençoe cada dia mais a pastora Margarida. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o pastor J. Júnior, a pastora Débora. Que o Senhor dê forças a eles, ó Pai, para romper com sabedoria, exortando com paciência e não abandonando a sã doutrina, Pai, em nome de Jesus. Que possamos avançar, pois estamos no ano do crescimento, assim o Senhor profetizou em nosso meio, e nós tomamos posse, em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, muito obrigado por este culto, despedimos, ó Deus, uns dos outros, mas não do Senhor de forma alguma. Nos permita, ó Deus, retornar na quarta-feira, no próximo domingo, no culto de ceia. Pai, abençoe, ó Deus, o retorno dos teus filhos aos seus lares, livra de todo mal do homem violento. Abençoe este lar que esteve conosco no culto, ó Deus, aí nesta casa de Obed-edom. Abençoe os que estão nos acompanhando também. Que esta semana seja uma semana abençoada, uma semana, ó Deus, de resposta, a semana do milagre, em nome de Jesus. Amém. Erga sua mão direita, receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém e amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe, em nome de Jesus. Se puder participar, teremos o nosso espaguete aqui no salão. Que Deus abençoe.